você está deixando as circunstâncias liderarem você. Você marca um compromisso e você não chega, porque você não lidera a sua própria vida. O que determina aonde você chega, onde você vai, que horas você chega, são as circunstâncias ao seu redor. Isso revela uma falta de liderança pessoal. Então, no sentido individual, você precisa aprender a se autoliderar, liderar a sua própria vida, liderar aquilo que você está organizando. E aqui nós poderíamos falar de muitos aspectos, eu não quero me deter muito no sentido individual, nós podemos falar isso, se o Espírito assim nos conduzir, em uma outra oportunidade, mas uma dica para você desenvolver a sua autoliderança, ter uma agenda. Em sentidos práticos, ter uma agenda vai ajudar você a não permitir que as coisas liderem você, mas que você possa ter organização, que você possa ter planejamento. Isso é uma forma de se autoliderar, isto é, não fazer tudo no improviso. Amém, queridos? Alguém disse assim: quem não planeja, está planejando fazer errado. Se você não tem planejamento das coisas que você quer executar, se você quer fazer, você está planejando improvisar. E eu vou te dizer, o improviso, ele é um bom candidato a dar errado. Amém, queridos? Então, autoliderança é um princípio de liderança que você deve exercer na sua própria vida. Mas como eu disse, o meu foco nessa manhã não é falar sobre a autoliderança, mas eu quero falar sobre liderança no sentido coletivo. Isso quer dizer o quê? Quando nós falamos sobre liderança no sentido coletivo, nós estamos falando sobre liderar pessoas, estar em contato com um grupo de pessoas, e não importa qual o tamanho seja desse grupo, se é uma pessoa, se sejam 1000 pessoas, quando você está em contato com elas, você vai exercer sobre elas algum tipo de influência. Isso é liderar. Então eu quero trabalhar junto com você liderança no sentido coletivo, e queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, por favor. Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 13. Marcos, capítulo 3, versículo 13. Se nós estamos falando sobre liderar como Jesus, nada melhor do que vê-lo em ação para nós entendermos os princípios que ele usava. Em Marcos capítulo 3, versículo 13, é o texto que nós vamos iniciar. Marcos 3, 13, versículo 13, a Bíblia diz assim: E subiu ao monte o Senhor Jesus, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Versículo 14, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem poder de curar enfermidades e expulsar os demônios. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus podia fazer tudo o que fez sozinho? Ele era capaz de fazer tudo o que ele fez sozinho? Olha a pegadinha, né? Se nós olharmos para a perspectiva de que ele é o Todo-Poderoso não precisa de ajuda. O Todo-Poderoso tem todo o poder. Mas não é interessante que o Todo-Poderoso chamou 12? Não é interessante observar que quem poderia fazer, decidiu levantar pessoas para fazer com ele? Se o Todo-Poderoso está levantando, por que eu e você achamos que podemos fazer sozinhos? Mas pastor, eu não penso isso. Você pode até não pensar, mas quando você faz sozinho, você está revelando o que você tem dentro de si, que acha que faz sozinho. Você pode ter até a ideia, não, eu não quero fazer sozinho, mas se você executa o que você precisa executar sozinho, é porque você entende que consegue fazer sozinho. Mas aqui não é uma avaliação da sua capacidade, porque Jesus não era menor porque levantou pessoas, Jesus não estava mais fraco porque levantou pessoas, Jesus levantou pessoas porque ele era um líder.
levantar pessoas não é dizer que eu ou você somos fracos. Levantar pessoas é o exercício de todo líder. Um líder que não levanta pessoas, ele não está liderando. Um líder que quer fazer sozinho, ele está entrando num beco sem saída. Amém, queridos? Então diga comigo, o exercício de todo líder é levantar pessoas. Se você lidera algo, você precisa estar constantemente levantando pessoas. É mesmo, pastor, eu levantei alguém há 2 anos atrás. Graças a Deus, né, graças ao nosso bom Deus, eu estou conseguindo ser um pouco mais contínuo nos exercícios físicos. E eu vou dizer para você, o que eu fiz há 3 anos atrás não funciona mais para hoje. O peso que eu levantei há 3 anos atrás não serve mais para hoje, irmão. Se eu e você levantamos pessoas há 3 anos atrás e hoje nós não levantamos mais ninguém, tem alguma coisa errada. É preciso haver constância, é preciso estarmos constantemente levantando pessoas, orientando pessoas, erguendo pessoas para o exercício daquilo que Deus tem para a vida delas. Então, glória a Deus que você levantou alguém, mas e hoje? Você continua levantando pessoas? E hoje você continua investindo em pessoas, porque o que fizemos lá atrás não funciona mais para hoje. Que bênção que fizemos lá atrás, glória a Deus. Mas se hoje nós não estamos mais fazendo isso, nós estamos caminhando errado, estamos deixando de exercer a liderança. Aqui nós começamos com 12, mas eu vou te lembrar, Jesus não terminou com os 12. Você deve lembrar em Lucas capítulo 10, a Bíblia vai falar de 70 que ele enviou. Ele enviou 70 para expulsarem demônios, para orarem por pessoas enfermas. Jesus está, isso em 3 anos e meio de ministério, irmão. Jesus estava constantemente levantando pessoas, dando oportunidade a pessoas. Jesus estava constantemente acreditando nas pessoas e dando a elas oportunidade. Então, todo líder precisa desenvolver essa face da liderança que é levantar pessoas, é dar oportunidade às pessoas. Então, veja, liderança tem tudo a ver com pessoas. Liderança no sentido coletivo está intimamente ligado a pessoas. Se você não gosta de conviver com pessoas, você provavelmente não é um líder. Mas, pastor, as pessoas são muito problemáticas. Você é uma delas. Ou tu acha que tu é a última Coca-Cola do deserto? Não é. Mas pastor, as pessoas dão dor de cabeça demais e tu está no meio delas. Eu estou no meio delas. Eu dou muita dor de cabeça, eu faço raiva, irmão. Ser líder não é ser perfeito, ser líder é entender, eu preciso levantar pessoas, eu não quero fazer tudo sozinho, eu não vou muito longe sozinho. Nós precisamos das pessoas, nós precisamos de pessoas para exercer o que Deus colocou na nossa vida. Então, se você não gosta de estar com pessoas, se você não quer estar envolvido com pessoas, é porque provavelmente você não é um líder. Eu quero dizer uma coisa, ninguém nasce líder, a não ser as mulheres, né? Não é não? Desde cedo elas querem mandar. Desde cedo, irmão, misericórdia. Minha filha de 8 anos quer mandar em mim, Gustavo. 8 anos de idade, eu digo, menina, tu não manda em mim não. Fica a dica, né? Mas ninguém nasce líder, ninguém nasce carregando princípios de liderança. Existem pessoas que têm perfis de comportamento, tem algumas que são mais falantes, né? Mais expressivas. Aí uma vez alguém disse, eita que fulana fala demais, é porque eu tenho espírito de liderança. Não, tu é mandona mesmo, não é espírito de liderança não. Ninguém nasce com espírito de liderança, irmão. Todo mundo nasce
com perfis de comportamento, mas o seu perfil de comportamento não determina se você é líder ou não. Você pode ser uma pessoa quieta, calada e ainda assim exercer liderança, ou você pode ser uma pessoa expressiva e ainda assim exercer liderança, porque a liderança não está ligada a um perfil de comportamento, está ligado aos princípios que eu e você devemos aprender e colocá-los em prática na nossa vida. Então não importa se você fala muito, se você fala pouco, se você é expressivo demais, se você não é expressivo, quando você coloca princípios de liderança em atividade, em execução, você está exercendo liderança. Amém, queridos? Então não adianta dizer, porque fulano fala demais é líder. Nem sempre. Então fulano é muito quieto. Não pode liderar. Nem sempre. Não tem a ver com um perfil de comportamento. Amém? Então estar conectado com pessoas, estar ligado às pessoas e exercer sobre elas influência, isso é liderança em atividade, isso é um exercício de liderança. Então, se você não quer estar ligado às pessoas, se você não quer ter contato com pessoas, provavelmente você não está pronto, você não deve exercer liderança, porque a liderança no sentido coletivo, ela precisa estar diretamente ligada com pessoas. Isso não quer dizer que não teremos dificuldades. Como eu já disse, eu diria que isso é retórico. Isto é, dizer uma coisa que você já sabe, mas como alguém já disse, o óbvio só é óbvio quando é dito. Nós vamos ter problemas em liderança com pessoas, porque as pessoas são diferentes. Irmãos, o homem mais sábio do mundo, e não é Salomão, é Jesus. Aí depois de Jesus vem Salomão, mas Jesus tinha um traidor no meio dos 12. A existência do traidor, a culpa é de Jesus? Não, vai ter pessoas problemáticas no meio, vai ter pessoas que vão dar trabalho no meio, vai ter pessoas que não vão fazer tudo como a gente gostaria que se fizesse, mas isso é normal, as pessoas são diferentes, as pessoas são, cada um tem seu jeito, tem sua forma, mas isso não diz respeito à liderança. Não é a liderança que está errada, ou não é a liderança que está fazendo alguma coisa errada, porque existem pessoas diferentes no meio. Você está aqui comigo? Mas o que não pode, o que Jesus não fez foi tirar Judas do meio dos 12. Amém, queridos? Nós precisamos de pessoas, nós precisamos das pessoas. Eu estava comentando com o irmão Gustavo, é como o apóstolo Paulo disse, sem bois o celeiro fica limpo. Isto é, sem boi não tem trabalho de limpar o celeiro, não tem que organizar nada. Mas sem a força dos bois, você também não vai ter grande colheita. Então você que precisa julgar o que é mais importante para você. Ter uma grande colheita, mas ter que limpar o celeiro, ter que cuidar dos bois, ou não ter colheita nenhuma e ter um celeiro limpo. É você quem vai julgar o que você precisa. Liderar pessoas não é simples, irmão, não é fácil. E como eu gosto de dizer, Jesus nunca disse que seria fácil. Você nunca vai encontrar um texto nas Escrituras dizendo que vai ser fácil. Não, ele nunca disse que seria fácil. Ele disse que é possível. Amém, queridos? É possível exercer uma boa liderança, é possível exercer influência positiva sobre pessoas. Não vai ser fácil, mas é possível que isso aconteça. Eu vou te dizer uma coisa, Deus está contando conosco para que nós sejamos essas pessoas que, independente do trabalho, que independente da complexidade, nós vamos influenciar pessoas. Irmãos, está na moda, qual é eu diria, qual é a profissão da moda? Influencers digital. Influencers é um jeito romântico de falar de influenciadores. O que está na moda é ser influenciador. Mas Jesus já falava disso há muito tempo. Você pode ser um influenciador. Na verdade, você já é um influenciador. Agora, nós estamos aqui discutindo como influenciar bem as pessoas, como influenciar positivamente as pessoas para que elas estejam caminhando no plano de Deus para a vida delas. E você é um instrumento de Deus para essas coisas. Deus pode, Deus quer, e se você deixar, Ele vai usar você para ser um influenciador na vida de pessoas, influenciar homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes a buscarem o reino dos céus. Amém, queridos? Então,
Liderança tem tudo a ver com estar conectado com pessoas, tem tudo a ver estar ligado a pessoas. Mas eu quero avançar um pouco mais, porque não somente eu, a hora também avança bastante. E eu quero falar sobre um outro aspecto de liderança. Isso está ardendo no meu coração. Um outro aspecto de todo líder é que ele precisa estar em constante crescimento. Diga comigo, constante crescimento. Pastor Edilson gostava de dizer isso para nós. Ele dizia: quando um líder voa, os seus liderados correm. Quando o líder corre, os seus liderados caminham. Quando o líder caminha, seus liderados ficam parados. Agora, o pior disso é que quando o líder está parado, os liderados não ficam parados, eles retrocedem. Então, se tem algo que eu quero orientar você nessa manhã, é que como líder, você precisa estar em constante evolução, em constante crescimento. Porque a liderança vai exigir de nós que nós estejamos sempre aprendendo. Na verdade, isso não deveria ser um conceito apenas de liderança, mas todo ser humano deveria desejar crescer e se desenvolver. Afinal de contas, a Bíblia nos orienta, a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. O que quer dizer mais e mais? Evoluindo, crescendo, avançando. Então, todo filho de Deus deveria estar em constante crescimento. Se esse ano eu estou igual ao ano passado, tem alguma coisa errada. Se esse ano eu sou a mesma pessoa do ano passado, é porque esse crescimento está paralisado na minha vida. Isso não pode acontecer. Sabe o que é que Deus espera de mim e de você? É que hoje eu seja melhor do que ontem, mas pior do que amanhã. Porque eu preciso estar sempre crescendo. Não é isso que Paulo escreveu a Filipenses no capítulo 1, quando ele disse: aquele que começou a boa obra, ele ainda não terminou. Isto é, ele começou uma boa obra na minha vida e essa obra está crescendo, essa obra está evoluindo. Se eu sou o mesmo de 3 anos atrás, tem alguma coisa errada. Irmão, não estou nem falando de retroceder. Porque infelizmente tem pessoas que retrocedem. Isso aí já está estampado que há alguma coisa errada. Mas se você não está crescendo, isso também revela que tem alguma coisa fora do lugar. Porque enquanto estamos em contato com Deus, é impossível. Quando nós estamos em contato com Deus, é impossível que eu seja hoje a mesma pessoa que eu era ano passado. É impossível que eu seja um líder hoje como eu era no ano passado, porque eu preciso estar sempre crescendo e evoluindo, constantemente avançando, porque Deus está me melhorando a cada dia que se passa. Eu quero que você vá comigo lá para o livro de Êxodo, capítulo 2, por favor. Livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Quero ler com você o versículo 23. Êxodo, capítulo 2, versículo 23. Está escrito assim: e aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E a Bíblia diz no versículo 24: e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Aqui a Bíblia está narrando o período em que o povo de Israel estava escravizado no Egito. A Bíblia diz que mas a história conta que eles passaram mais de 400 anos escravizados no Egito. O povo de Israel
chegou até lá, fugindo da fome que acometeu a região onde eles viviam, como família ainda, a família de Jacó. José, você sabe, esteve no Egito como escravo inicialmente. Deus revelou a ele o sonho que o faraó teve, ele se tornou governador do Egito, e não apenas a revelação do sonho, mas havia em José, como a Bíblia diz, um espírito diferente, havia nele uma sabedoria divina, porque ele não foi sábio apenas para interpretar o sonho, mas havia nele sabedoria de gestão. Foi através daquele homem que ele geriu bem os recursos que tinham no Egito, e por isso nem o Egito passou fome. E na verdade a gestão dele no Egito abençoou até mesmo as regiões vizinhas, onde a Bíblia diz que todos os povos iriam até o Egito comprar mantimento. Por quê? Havia um homem que sabia gerir bem recursos. Veja a importância de aprender a gerir bem recursos. Amém? Mas isso aqui é tema também para outras ministrações. A Bíblia diz que esse povo passou mais de 400 anos escravos. A escravidão foi tão pesada que eles clamaram a Deus para saírem da escravidão. E como eu disse no começo, sempre que Deus vai fazer alguma coisa, Ele vai levantar alguém. Quando eu falo que Deus vai levantar alguém, não é que vai nascer alguém especial. É que Deus vai contar com um ser humano. Você lembra que Jesus disse assim: sacrifícios e holocaustos não quiseste, um corpo me preparaste. Sabe o que isso significa? Que quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, Ele vai usar uma pessoa. A gente tem às vezes uma ideia mística. Não, Deus vai levantar alguém muito especial para... Não, irmão, Deus está contando com você. É com você que Ele conta, Ele quer fazer algo. Eita, Deus vai trazer quem? Deus vai trazer um ministro internacional. Não, Ele está contando comigo e com você. Eita, Deus vai trazer um pregador, cuspidor de fogo de olho azul. Não, Ele está contando com você, de cabelo cacheado, de olho escuro. Ele pode fazer a mesma coisa através da sua vida. Eu e você só precisamos estar de coração aberto. Eu e você só precisamos estar conectados a Ele e dizer: Senhor, eu estou pronto para o Senhor fazer o que o Senhor quiser fazer. É através de você que Ele pode fazer, meu irmão. É através da sua vida. Não existe ninguém especial diante de Deus. A Bíblia é clara quando diz: diante de Deus não há grego, não há servo, não há escravo, não há livre, não há romano, não há judeu. Todos somos um diante de Deus. A questão é a resposta que eu e você estamos dando a Deus. E aqui a Bíblia diz que o Deus ouviu o clamor do seu povo e então nasceu Moisés. E Deus escolheu Moisés. Moisés era perfeito? Moisés era até gago. Talvez você não escolhesse Moisés. Talvez você dizia: eu vou botar um gago para falar. Você não escolhia Moisés para pastorear a igreja. Alô? Talvez Moisés não tivesse o perfil que você considera aquele ali é líder. Gago, criminoso. Você não sabe, Moisés matou um homem. Esse aí para liderar, pois é, Deus escolheu ele. Será que Deus não pode lhe escolher, irmão? Será que Deus não pode fazer algo grande na sua vida? Deus pode, meu irmão. Deus pode fazer algo extraordinário através de você, porque não depende de onde você nasceu, a cor da sua pele, só depende do seu coração aberto para servir a Deus. Glória a Deus. Então Deus escolheu Moisés para tirar o povo do Egito. Mas eu queria que você fosse comigo agora para o livro de Números. Números capítulo 13. Números capítulo 13. Eu vou fazer uma leitura relativamente extensa. É bem relativamente, não é muito extensa não. Números 13, quero ler com você a partir do verso 23. Esse texto é bem conhecido por nós. Números 13, versículo 23, a Bíblia diz assim: depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas.
o qual trouxeram dois homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos a terra em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Sabe, queridos, você já deve conhecer esse texto, muito rico esse texto, mas eu quero trazer ele no contexto de liderança e mostrar algo a você. Veja, aquele povo havia saído da escravidão do Egito, eles haviam participado da Páscoa. E a Páscoa é passagem, eles passaram da escravidão para a liberdade, eles agora estavam livres para servir a Deus, livres para adorar a Deus. Porém, a escravidão não era apenas externa, a escravidão não estava apenas por fora, havia uma escravidão interna. Porque eles saíram do Egito, mas a mentalidade do Egito não saiu deles. Você sabia que o povo de Israel, eles passaram 40 anos peregrinando até a terra prometida, sendo que eles poderiam ter feito esse caminho em bem menos tempo? A mentalidade está atrasando as pessoas. Líderes com mentalidade atrasada está atrasando aquilo que Deus quer fazer na vida de pessoas. Aquele povo, eles fizeram um percurso que durou 40 anos, mas eles poderiam ter chegado na terra prometida em bem menos tempo. Mas o próprio Deus disse: eu não posso levar eles pelo caminho mais perto, porque eles vão encontrar guerras e eles não vão prevalecer, eles vão querer voltar. Eles foram pelo caminho mais distante, eles foram pelo caminho mais longo, e ainda assim na cabeça deles: não vamos conseguir, não vai dar. Que mentalidade é essa? A mentalidade de escravo. Eles saíram da escravidão, mas a escravidão continuava na cabeça deles, na mentalidade deles. É por isso que eu coloquei ali um princípio importante de liderança. Não é que você tem que ter uma mente perfeita para ser líder. Você precisa estar aberto a coisas novas. Você precisa estar aberto a mudanças de rota, você precisa estar aberto a novas formas de fazer, você precisa abrir a sua mentalidade para viver algo novo, irmão. As pessoas estão presas, carregando vícios, carregando conceitos antigos, elas querem viver algo novo, mas continuam fazendo a mesma coisa, elas querem provar algo novo, mas continuam plantando a mesma semente. Aí quando aparece um desafio novo, como é que resolve isso? Quando aparece algo novo na frente delas, eu até anotei aqui algumas frases. Se você já disse algo assim, não precisa se expressar, mas fica com você. Mas pensamentos ou frases como: nós sempre fizemos assim, eu aprendi assim, ou eu aprendi a fazer de outro jeito. Resistentes a mudanças, resistentes a coisas novas. Ah, mas eu sempre fiz assim, por que é que eu tenho que fazer diferente? Você não quer viver algo novo? Mas por que tem que ser desse jeito? Por que não pode ser do jeito que eu sempre fiz? Pensamentos como esse revelam rigidez.
rigidez na forma de pensar, rigidez na forma de executar. E se aparece um desafio novo, como é que você quer colher algo novo se você continua fazendo o que você sempre fez? Eu não estou dizendo nem que você vai saber como fazer o novo. Você precisa, no mínimo, estar aberto e dizer: Senhor, eu quero aprender algo novo. Eu quero estar aberto a coisas novas. Havia um caminho diferente, mas eles estavam com aquela mesma mentalidade. Havia algo novo que Deus tinha preparado para eles, mas quando eles se depararam, eles disseram: não conseguimos, não podemos, porque a gente parece um bando de gafanhoto. Isso é uma mentalidade de escravo, isso é uma mentalidade de Egito. Mas nem no Egito eles estavam mais. Esteja aberto às coisas novas. Esteja aberto a novas formas de fazer. Essas frases, conforme eu citei aqui, elas revelam um apego negativo ao passado. Mas pastor, a gente sempre fez assim. E quer continuar do mesmo jeito? Tem que continuar do mesmo jeito? Aquela história, time que está ganhando não se mexe, isso não é bíblico. A história de que a voz do povo é a voz de Deus também não é bíblico. O povo disse: salva Barrabás e mata Jesus. Isso é a voz de Deus? Tem algumas coisas que carregamos, irmãos, que a gente falta dizer que está na Bíblia, mas nem está. Então nós, como líderes, precisamos estar abertos. Existe uma forma nova de fazer, existe algo novo que eu posso fazer. Precisamos estar com a nossa mentalidade aberta, receptivos, percebendo coisas novas. Deus quer criar, Deus quer formar coisas novas em nós, mas a gente está com aquela mesma mentalidade, com aquele mesmo pensamento. É porque o povo é assim, as pessoas são assim. Não, meu irmão, são pessoas diferentes, são povos diferentes, há uma estação diferente. E se você como líder não abrir a sua cabeça, é você quem permanece do mesmo jeito. Estávamos aqui conversando sobre pastor Edilson. Vocês conhecem um pouco da história da igreja em Petrolina? Hoje a igreja é uma igreja de 5.000 pessoas, no sertão do Pernambuco, numa região improvável, numa região que o povo diz é a região mais pobre da região mais pobre do Brasil. O Nordeste é considerado o mais pobre do Brasil e o sertão é considerado a parte pobre da região pobre. Pois é, lá eles estão construindo um centro de avivamento para mais de 5.000 pessoas. No meio da pobreza, Deus está levantando grandes coisas. Mas você sabe o que ele ouviu quando ele chegou lá? Ele ouviu as pessoas dizerem: aqui é cemitério de pastor. Isto é, os pastores vêm para cá e morrem de desgosto. Ele poderia ter ouvido essa informação do Egito. Infamaram a terra contra ele. Ele poderia ter ficado com essa informação, mas ele decidiu ficar com a informação que Deus deu. Estou te levando para uma terra que emana leite e mel. Eu não sei o que disseram para você sobre o povo que você está liderando. Eu não sei qual é a informação que chegou até você a respeito do povo que está com você. Mas, meu irmão, se você ficar com as informações dos homens, você vai colher o que eles disseram. Mas quando você decidir abrir a sua cabeça e deixar Deus mostrar para você quem eles são, independente das dificuldades, Deus vai fazer vocês entrarem na terra que Ele prometeu. Deus vai conduzir vocês ao lugar que Ele prometeu, meu irmão. Então deixa a sua mentalidade antiga para trás. Deixa as coisas do passado lá atrás. Se apegue à visão de Deus. Olha para frente carregando a visão de Deus. E Deus é poderoso para conduzir vocês ao lugar que Ele já prometeu. Ah, porque é assim, porque é assado. Ah, mas eles são mais fortes do que nós. Nós somos como gafanhotos. Não, irmão, não somos como gafanhotos. Nós somos o que Deus disse que nós somos. Nós faremos o que Deus disse que nós faremos. Nós vamos fazer o que Deus disse que nós vamos fazer. Aleluia. Eu quero encerrar nessa manhã dizendo isso para você. Não fique preso ou rígido com formas de pensar.
Não permita que coisas que foram carregadas lá atrás permaneçam deixando você paralisado. Se abra para o novo de Deus. Tem uma forma diferente de fazer que eu não estou vendo. Deus pode mostrar. A palavra pode mostrar. Uma inspiração divina pode mostrar. Como diz pastor Humberto, ele diz: os problemas do lado de fora não são maiores do que as soluções que Deus já colocou dentro de você. Mas se a gente continua com a mesma mentalidade, nós não vamos acessar as soluções. Se nós continuamos com o mesmo pensamento de sempre: ah, mas porque me disseram assim, ah, porque sempre foi assim, há 20 anos a gente faz desse jeito. Eu não quero continuar como era há 20 anos atrás. Eu não quero continuar fazendo o que eu fazia há 20 anos atrás. Eu quero fazer algo novo da parte de Deus. Eu quero provar da novidade de vida. Eu quero provar de inspiração divina. Eu quero viver os sonhos e os planos de Deus. E Deus está fazendo algo novo nesses dias. Deus está manifestando algo novo nesses dias. E vai começar por você, meu irmão e minha irmã. Você que é líder, você que está liderando algo, Deus vai fazer algo novo, algo inusitado. Talvez algo que nenhum livro já tenha escrito, nenhuma pessoa já tenha pensado, mas Deus pode inspirar você com ideias novas, com perspectivas novas, para você viver algo novo, algo extraordinário nos seus dias. Isso é uma jornada de liderança. E eu creio, irmãos, que nós vamos inovar em muitas coisas. Essa igreja já tem sido e vai ser cada vez mais inspiração para outras igrejas. Nós não estamos aqui para competir com igrejas, nós estamos aqui para inspirar outras igrejas, inspirar avivamento sobre outros lugares. Pastores irão passar por aqui para serem inspirados e tocados pelo Espírito Santo, para quando eles voltarem para suas casas, eles vão levar avivamento, eles vão levar renovo, eles vão levar coisas novas para as suas casas. Esse lugar é um lugar de inspiração. Recentemente nós tivemos um irmão que lançou um livro aqui na nossa igreja. A igreja inspirando pessoas a escreverem livros, a gravarem canções. A igreja inspirando pessoas a fazerem coisas novas, inspirando pessoas a tomarem decisões, a mudarem rotas. É isso que a igreja do Senhor Jesus está fazendo, e é isso que essa igreja vai fazer cada vez mais: inspirar homens e mulheres a viverem os planos e os sonhos de Deus. Não estamos apegados ao passado, não estamos apegados ao que passou, e estamos com os olhos prontos e fixos no futuro, porque os melhores dias dessa casa não ficaram lá atrás, os melhores dias dessa igreja não ficaram no passado, eles estão nos esperando à frente. Dias de glória, dias de salvação em massa, dias de milagres nos esperam, e nós vamos estar lá para celebrar o novo de Deus. Aleluia. E isso começa por nós, começa por mim e por você. Estamos abrindo a nossa mentalidade, que o Espírito Santo nos alargue, que o Espírito Santo quebre as tendas e nos alargue, para vermos o que Deus está vendo a nosso respeito. Amém? Essa era a mensagem que eu tenho no meu coração para a sua vida. E aqui é o primeiro dia apenas. Tem muita coisa que o Senhor vai tratar conosco, mas Ele quer que você saiba: não é sobre coisas, é sobre pessoas. E não é sobre passado, é sobre futuro. Existe algo novo nos esperando, e a nossa mentalidade não vai nos impedir de alcançar o que Deus tem para a nossa vida. Quero convidar você a ficar de pé mais uma vez. Quero concluir esse momento junto com você mais uma vez, bendizendo ao nosso Deus.